Para tudo agora, porque o que eu vou mostrar para você nesse vídeo, eles não queriam que chegasse até você. É muito sério. Tem algo acontecendo com o INSS nesse exato momento, tá? Que já travou benefícios e deixa milhões no escuro agora, gente. Milhões de aposentados pensionistas nesse momento atingidos. E o mais estranho, quase ninguém está explicando o que realmente está por trás disso. E não é uma instabilidade comum no sistema. Se fosse só isso, já tinha sido resolvido ou pelo menos explicado. Tá? Mas não foi. Isso acende um alerta gigantesco. Tá? Tem uma notícia aqui ó, de um apagão que aconteceu no INSS, milhares atingidos agora, e tem algo sendo anunciado que vai acontecer com aposentados e pensionistas daqui a pouco. Enquanto você vê só uma fala travada, tem gente nos bastidores falando em colapso e falha grave. E até agora que pode impactar pagamentos nos próximos dias, nas próximas horas. Isso mesmo, os pagamentos. Agora pensa, aposentados, pensionistas, pessoas que dependem desse dinheiro para sobreviver, simplesmente sem saber quando ou se vão receber. E o pior ainda, nem apareceu. Porque existem informações agora, começaram a circular nesse minuto, e que mudam completamente o que você acha que está acontecendo, só que isso não estão mostrando em lugar nenhum, gente. E é exatamente o que eu vou te revelar agora, aqui nesse vídeo, tá? Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tentou acessar algum serviço do INSS hoje? Deu erro? Você conhece alguém que simplesmente ficou sem resposta? Porque o número de pessoas nessa situação está crescendo rápido demais. E isso não parece coincidência. Parece algo maior, muito maior. Agora presta atenção nisso. Relatos começaram a surgir quase ao mesmo tempo, sistema fora do ar, pedidos travados, benefícios sem atualização e ninguém dando uma explicação clara. E quando tudo acontece junto assim, você sabe que tem algo errado, gente, muito errado. E tem mais. Tem gente dizendo que isso já vinha sendo ignorado há dias, sinais claros de falha, alertas internos e mesmo assim nada foi feito. Até que simplesmente parou tudo. E agora o país inteiro começa a sentir o impacto. Mas segura, porque o que eu vou te mostrar a partir desse momento é o que realmente está por trás desse apagão, o que vai acontecer agora em relação ao INSS, quem pode ser afetado de verdade e o que pode acontecer com os pagamentos nas próximas horas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque esse tipo de informação você não vai ver sendo entregue assim, de forma direta. E comenta aqui embaixo, você confia no sistema do INSS hoje? Porque depois do que você vai descobrir agora, talvez a sua resposta mude completamente. Fica comigo porque a revelação começa agora. Agora, gente, tem uma matéria na tela aqui. Olha só essa matéria. Aqui está falando que um apagão digital trava benefícios do INSS e deixa milhões esperando respostas. Aqui fala que falhas em sistemas operacionais que analisam e concedem aposentadorias, pensões e auxílios travaram a análise de 1,7 milhão de processos. E tem algo sendo confirmado agora: falhas consecutivas em sistemas operacionais utilizados pelos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para analisar e conceder aposentadorias, pensões e auxílios, podem ter causado, gente, um prejuízo de 233,2 milhões ao Instituto. A Dataprev é a empresa de tecnologia responsável por gerir estes sistemas. Uma nota técnica obtida pela equipe de reportagem da Globo News revelou que 5% a 15% das análises de benefícios foram afetadas por conta de problemas nesses sistemas entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2026. Em alguns meses, o percentual de análises afetadas chegou a ser muito maior e em fevereiro desse ano, quase 40% das análises foram impactadas por esse tipo de problema. Em novembro do ano passado, cerca de 30%. Gente, originalmente o documento foi publicado em 17 de março
E segundo pessoas ligadas ao Instituto, as falhas apontadas afetam diretamente a velocidade da fila do INSS. Fila do INSS, a fila nacional, né, do INSS, aqui está falando nesse momento algo importantíssimo, né? O prejuízo bilionário corresponde ao custo da remuneração de servidores que, apesar de estarem à disposição da administração, foram impedidos de trabalhar por causa das falhas tecnológicas. Esse problema com a Dataprev teria sido um dos fatores que contribuíram para a demissão do então presidente do órgão, Gilberto Valler. Ele deixou o cargo na segunda e foi substituído pela Ana Cristina Silveira. O Gilberto havia sido indicado para o cargo em 30 de abril do ano passado, em meio ao escândalo de fraudes, né, na Previdência Social. Você foi atingido por esse roubo no sistema do INSS? Tem muitos aposentados, pensionistas, muitos idosos atingidos, tá? Foram roubados por causa dessa fraude, né, dessa corrupção aí dentro do INSS que está a ser investigado. E aqui nós estamos vendo aí, ó, né, um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, tudo sendo revelado, né, muita gente aí sendo atingido. Em nota, a Dataprev afirma que não teve acesso à nota técnica interna do Instituto do INSS, datada em 17 de março, e desconhece a metodologia e os critérios utilizados para estimar um prejuízo financeiro ao erário em razão de incidentes sistêmicos. E o sistema apresentou falhas em 67 dias no primeiro semestre de 2025. E tem uma informação aqui, ó, preste atenção, saiu agora aqui nesse momento, na PUC TV Goiás, olha só o que foi revelado aqui, ó. Olha, agora há pouco ligou para a gente o seu José Ribeiro de Souza, eu falei com ele está perguntando para a senhora se ele já pode se aposentar. Tem 65 anos de idade, 28 anos de contribuição. Seu José Ribeiro, deixa eu falar um negócio, nós vamos começar o programa com uma notícia muito boa. O senhor já pode sim se aposentar, liga lá no 135 e fala que o senhor já tem a idade, já tem o tempo, e aí o senhor já vai se aposentar. E aí não é para demorar, vai que o senhor cai nessa fila aí de 3 milhões, né? Se eles negar a justiça, mas aí já tá resolvido. Eu tenho a participação do Mário, ele é de Minas Gerais. Opa, ele perguntou aqui, ó, trabalhador que contribui com 1,5 salário, né, vai receber, por exemplo, quando se aposentar, quanto? Olha, Jodeva, vai depender muito do tempo de contribuição que essa pessoa tem, porque depois da Emenda Constitucional 103 de 2019, qualquer valor que você vai receber do INSS e que não seja somente de um salário mínimo, que é o caso do segurado especial, ou que não seja a aposentadoria do deficiente, ele vai calcular de acordo com o tempo de contribuição que você tem, todas as contribuições que você tem, de julho de 94 para cá. Sobre essa soma toda, vai colocar o percentual de 60%. E mais 2% para cada ano que passar de 15%. Então, isso vai depender bastante do tempo de contribuição que essa pessoa tem. Então, se tiver pouco tempo, vai cair no salário mínimo mesmo. Vamos para Rio Branco, no estado do Acre. De lá, o Matheus manda a seguinte pergunta. O senhor Matheus teve uma prorrogação do benefício por incapacidade temporária presencial no dia 13 de março desse ano. Certo. Só que a perícia, segundo ele, foi deferida até o dia 30 de junho desse ano. Mas no aplicativo Meu INSS só dá o benefício como cessado. E ainda não saiu o extrato de pagamento. O que pode estar acontecendo? Pode haver, Matheus, no caso, uma divergência da informação. Você deve ter, então, na sua mão, o papel falando, né, o deferimento do seu benefício até o dia 30/6. Se for o caso, você vai até a agência onde realizou a perícia para poder saber o que está acontecendo. Às vezes criou-se um novo número de benefício e você está buscando pelo número antigo, pela prorrogação. Às vezes criou um novo número de benefício, olha lá no seu aplicativo, se não tem um outro benefício por incapacidade lá, concedido para você. Às vezes você está olhando pelo número antigo. Mas se for o caso, pega aquele papel da perícia que falou para você que ia ser até o dia 30/6 e vá até a agência onde você realizou a perícia. Olha, a Ana Militão é da Bahia, ela é aposentada por deficiência permanente. Aí ela diz que tem 59 anos. Doutora, só que eu não entendi muito bem o que ela colocou aqui, não. Ela
fala em pente fino. Uhum. Será que ela pode cair no pente fino? Ela tem 59 anos de 59 idade, anos. mas ela não falou quanto tempo que ela está aposentada não, né, Jodevar? Não. Porque se você tiver, é Ana, né? Isso. Ana, se você tiver 55 anos de idade e o tempo que você ficou de auxílio-doença e agora com a sua aposentadoria por invalidez somar 15 anos, aí você não passa mais no pente fino. Agora, se você tiver menos de 15 anos e menos de 60 anos, que é o seu caso, você pode sim passar no pente fino. Depende muito da CID, né, da doença que você tem que gerou o direito da aposentadoria por invalidez, tá? E a gente continua na Bahia, porque da Bahia o Simvaldo Souza Pereira mandou um recado dizendo: doutora Amália, o que aconteceu? Ele contratou o ele disse que conversou e pediu os documentos, mas ele está falando que está esperando resposta. Ué, às vezes, o que está esperando? Será que se você passou toda a documentação, às vezes falta só essa soma, esse cálculo que precisa ser feito, e aí a gente analisa toda a documentação, todo o planejamento previdenciário, às vezes a pessoa acha que é simples, que é só ir lá e calcular. Não, analisa todos os indicadores do CNIS, se tem contribuição em atraso, se está faltando algum vínculo empregatício, tudo isso para poder passar para o cliente para dar certo. Alguém para ligar para ele? Eu peço hoje, Simval, né? Perfeito. Pode exato. deixar. Vou passar para a senhora depois também. Tá bom. Olha, tem uma pessoa aqui que coloca aqui, olha, meu marido tem 35 anos de INSS, ele está com 63 anos de idade, mas ele trabalhou 15 anos como pedreiro, né? Pergunta se ele tem direito de insalubridade, porque ele ficou 42 dias internado na UTI, entre a vida e a morte, sofreu muito, e ficou com muitas sequelas. Ele tem 37 anos de carteira assinada, ele está com 63 anos. Já tem jeito, Jodevar. Como ele já tem mais de 35 anos de contribuição, ele já entra naquela regra, Jodevar, de pontos aí, ele já entra na regra. A pergunta que você faz sobre a insalubridade, pelo fato de ele ter sido pedreiro, somente se ele tiver trabalhado na construção de edifício, de bueiro, de asfalto, só nesse caso que é reconhecida insalubridade para o pessoal da construção civil, tá? Agora. Então, notícias aí, né, para vocês e respostas das perguntas aí. Eu quero pedir para você inscrever-se aqui no nosso canal, deixe o seu like. A qualquer momento a gente volta.